Um texto bíblico é aquele sobre o qual construímos o nosso estado de consciência. Não tomamos citações da Bíblia e esperamos que muitas repetições delas façam algo por nós. Entendemos que cada declaração da Bíblia, que pode ser interpretada como uma lei, deve ser incorporada e tornar-se parte da nossa consciência, para que possamos exteriorizar, manifestar o pensamento ou ideia do texto. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a constroem. Entendemos que o Senhor, neste caso, é a nossa consciência. Nossa consciência é a lei, é a construtora de nosso universo. Nossa consciência é a substância, a força, a estrutura da qual toda a nossa experiência é construída. Portanto, tudo que levamos para nossa consciência e tudo que tornamos parte dela torna-se exteriorizado, manifestado em alguma forma de experiência humana. Às vezes, nos perguntamos por que este ano não estamos em melhor situação do que no ano passado. Pode ser que no ano passado tivemos alguma falta de riqueza, saúde, moral, posição, companheirismo, e neste ano existe essa mesma condição. Não precisamos ir além para perceber que não adicionamos nada à nossa consciência da verdade do que havia antes e, portanto, nada poderia acontecer externamente. Aprendemos que a existência externa é o reflexo de nossa consciência interna. Essas declarações na Bíblia, que realmente são leis, devem se tornar uma parte importante de nosso ser. Elas devem ser realizadas, não apenas declaradas. Elas devem se tornar a própria estrutura de nosso ser. E só então podemos experimentar o resultado externo. O que é esta consciência que se torna Deus ou lei para a nossa experiência? Temos rastreado essa verdade por meio do que sabemos das Escrituras, para chegarmos ao que sabemos ser a verdade universal. Por que me chamas de bom? Não há ninguém bom, exceto um, que é Deus. Eu, de mim mesmo, nada posso fazer. As palavras que vos digo, não falo de mim mesmo, mas do Pai que habita em mim. Ele faz as obras. Sabemos que essas declarações mostram nada da chamada identidade humana e a totalidade daquela parte de nós que é Deus, o infinito. Esta é a verdade universal. Devemos entender que a verdade é universal. A título de ilustração, tomemos o que sabemos ser a regra de ouro quando Jesus disse: portanto, tudo quanto vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós. Aristóteles, grego, e Sócrates, orador ateniense, 300 anos antes de Cristo. O que você espera que seus vizinhos sejam para você, seja para eles. Confúcio, filósofo chinês, 500 anos antes de Cristo. Não faça ao outro o que você não gostaria que ele fizesse a você. Hillel, rabino e professor hebreu, 50 anos antes de Cristo. Não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem a você. Cestos, 450 anos antes de Cristo. O que você deseja que seus vizinhos sejam para você, que seja para eles. Retribuir o mal com o bem. Jesus. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra face. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Perdoai até 70 vezes 7. Buda, Salvador hindu, 500 anos antes de Cristo, supere o mal com o bem. Lao Tzu, filósofo chinês, 500 anos antes de Cristo, recompense o dano com bondade, retribua com amor a um grande ódio. Sócrates, 300 anos antes de Cristo, não é permitido retribuir mal com mal. Eu sou Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida.
Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. Bhagavad Gita, Índia. Eu sou a origem deste mundo. Eu sou o sabor da água. Eu sou a luz do sol. Sou o som no éter e a humanidade nos homens. Eu sou a fragrância na terra e o brilho no fogo. Eu sou a vida em todas as criaturas. Saiba que sou a semente primordial de todas as coisas que existem. Eu sou a sabedoria dos sábios e sou a glória do glorioso. Eu sou a força do forte, livre de desejo e de paixão. E eu sou, em todas as criaturas, o desejo que não está em conflito com a lei. E sejam quais forem as coisas, saiba tu, são todas para mim. 4 tipos de homens justos me adoram: o homem em perigo, o homem que deseja aprender, o homem quem quer realizar a verdade e o homem que a realiza. Destes, o homem de realização, que tem sua devoção centrada em um e que está sempre sintonizado, é o melhor. Grandes realmente são todos eles, mas o homem da realização eu o considero eu mesmo. Do Advaita Vedanta, na Índia. Eu sou o próprio espírito que, mantido incessantemente, dispersa as alucinações nascidas da ignorância. O discípulo, possuindo o discernimento perfeito, contempla todas as coisas como existindo em si mesmo, e assim, pelos olhos do conhecimento, descobre que tudo é o único espírito. Ele sabe que todo este mundo móvel é espírito, ou que, além do espírito, não há nada. Como todas as variedades de vasos são de barro, então todas as coisas que ele vê são espírito. Mencius, Tzu, China. Todas as coisas já estão completas em nós. Lao Tzu, China. O céu é duradouro e a terra é duradoura. A razão pela qual eles são duradouros é que eles não vivem para si mesmos. Portanto, eles vivem muito. Da mesma forma, o sábio se mantém atrás, mas ele está na frente. Ele se esquece de si mesmo e é preservado. Não é porque ele não se interessa por si mesmo que seu interesse se estabelece? Deus é Espírito. Jesus, a palavra, a luz, Brahma, hindu, Espírito, Tao chinês, a palavra, Zoroastro, Ahura Mazda, luz, Jesus, nem neste monte nem aí em Jerusalém adorareis ao Pai, mas em espírito e em verdade. Índia. Nunca poderemos conhecer a Deus como conhecemos uma árvore ou edifício, como um objeto fora de nós mesmos. Deus não é um objeto. Portanto, não podemos alcançá-lo através do conhecimento externo, mas pelo crescimento interno. Jesus, vós sois a luz do mundo. João, agora somos filhos de Deus. Upanishads, o espírito humano é divino e deve ser, em última instância, livre. É baseado na supremacia do espírito sobre a matéria, conhecimento sobre a ignorância, liberdade sobre a escravidão. O Cristo. Radhakrishnan, há algo mais em nós do que é aparente em nossa consciência comum, uma presença espiritual mais sutil. É tarefa do homem reconhecer essa presença escondida atrás da máscara de sua personalidade autoconsciente. É encontrar esse ser mais profundo, atuar conscientemente no mundo da verdade em que habita, deixá-lo inspirar nossa vida diária e transfigurar nossa personalidade. Este é o propósito da vida humana. A verdade mais vital na história do mundo é a verdade Eu Sou. Jesus deu ao mundo esta verdade em sua declaração: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se essa verdade fosse a verdade apenas sobre Jesus, não teria nenhum valor para o mundo como um princípio, mas teria meramente estabelecido outro homem para ser adorado. Mas muito antes de Jesus expressar essa verdade, Moisés fundou sua jornada de 40 anos com as palavras: Eu sou o que sou. Foi um momento consagrado em sua experiência quando ele percebeu que eu sou.
Isaías nos diz a mesma coisa quando diz: antes de mim não há outros deuses. Há apenas uma substância, e essa é a mente, que é universal. Essa mente, essa substância, eu sou. Fora da consciência que eu sou, é formado o meu universo. E isso é tão verdadeiro para você quanto para mim. Esta verdade que é tão universal, esta verdade que é a sabedoria de todos os tempos, esta é a verdade que eu sou. Não alguma verdade que iremos aprender, não alguma verdade que iremos encontrar nos livros. A menos que digamos que eu sou esta verdade, estamos perdendo o caminho, pois ele tem sido perdido por milhares de anos por aqueles que usurparam esses ensinamentos e os maquiaram. Meu reino não é deste mundo. Deixa do homem cujo fôlego está em suas narinas. Deus não faz acepção de pessoas. Aqui deixamos para trás marcos antigos, mas o fato de ficarmos contentes em vê-los desaparecer depende de quão firmemente aceitamos a nova ideia. Partimos de uma cidade bem conhecida, um estado de consciência familiar. Sabemos onde estamos, conhecemos bem a rotina de afirmações, negações, fórmulas, orações definidas que outros nos deram para memorizar e repetir. Em nosso estado atual de consciência em desenvolvimento, temos muitos apoios com os quais contar. Sempre podemos recorrer a declarações proferidas por homens sábios antigos e novos, por homens e mulheres da nossa própria época. Podemos até recorrer, em tempos de dificuldade, a esse antigo clichê: deixe isso para Deus. Existem orações e declarações bem gastas na Bíblia. Existem orações e fórmulas bem conhecidas nos escritos metafísicos modernos. Sim, nosso estado atual de consciência nos dá muito em que nos apoiar. Quando, no entanto, como agora, concordamos em deixar velhos marcos, entramos em um estado de consciência com apenas alguns guias e ainda menos recursos. Nessa nova terra, você se encontrará muito sozinho com Deus. Será necessário fazer seu contato direto com o Ser Infinito, com o infinito do seu próprio ser. Não vai mais ajudá-lo a falar sobre Deus, orar a Deus, apoiar-se em Deus, pensar em Deus. Agora você deve se tornar um com Deus. Você deve conscientemente sentir sua unidade e receber iluminação direta, orientação. No início, quando você fecha os olhos em silêncio, pode haver uma sensação de afundamento na boca do estômago ao perceber que aqui está você, finalmente, sozinho com Deus, e Deus ainda longe de ser visto ou ouvido. Pode ser como nadar em um oceano e, de repente, perceber que você perdeu a vista da terra, sem nenhum guia para indicar a direção a seguir. A primeira experiência, quando você entra em silêncio sem palavras, pensamentos ou declarações, pode ser muito confusa e gerar dúvidas. Exigirá paciência e perseverança, assim como aconteceu com aqueles pioneiros que romperam o deserto material para primeiro fazer um caminho do Oceano Atlântico ao Pacífico, e então preencher esse caminho com vilas e cidades, e finalmente revelar uma grande América, um país completamente novo e diferente de qualquer outro antes conhecido. Os primeiros pioneiros na cura mental descobriram que podiam transmitir a ideia de saúde do médico ao paciente com palavras ditas silenciosamente e sem contato físico entre o paciente e o médico. O método consistia, então, em dirigir-se oralmente ou silenciosamente ao paciente pelo nome e então declarar oral ou silenciosamente a verdade do ser por meio de afirmação e negação, e o paciente, se totalmente receptivo, era curado ou ajudado. Com o passar do tempo e com muita experiência,
O progresso neste método de cura continuou até chegar a um ponto em que não era mais necessário abordar o paciente. O praticante poderia saber da verdade dentro de si mesmo, e aquele que havia pedido ajuda a receberia. Isso foi chamado de tratamento impessoal. No início, era usado apenas para ajudar aqueles que não haviam pedido ajuda especificamente, mas depois descobriu-se que era um método mais eficaz do que abordar diretamente a mentalidade do paciente. Porque a maioria dos praticantes metafísicos não avançou para o nível em que podem curar sem se dirigirem diretamente ao paciente. Os melhores e mais ocupados profissionais aprenderam esse segredo. No momento em que alcançam o ponto de consciência onde meramente sabem a verdade dentro de si ou limpam seu próprio pensamento, como às vezes é chamado, eles também chegam a um lugar onde a maior parte de seu trabalho de cura não é uma cura mental mais longa, mas cura espiritual. A vida contínua no reino mental nos leva à atmosfera superior do espírito ou alma. Tendo chegado a um estado de consciência onde o paciente não é reconhecido, não é levado para o tratamento, o praticante tornou-se ciente de uma presença, de um poder ou influência divina dentro de seu próprio ser. Em vez de dar tratamentos mentais, ele encontra essa doce presença dentro de si mesmo como agente divino no trabalho de cura. Cada vez mais ele se torna consciente de Deus como uma realidade muito presente. Ele sente essa suave presença interior, ele aprende a ter consciência disso cada vez mais. Ele, o praticante, torna-se cada vez menos e Deus, o divino interior, torna-se cada vez mais. Há menos fé em declarações, pensamentos, afirmações e mais compreensão de Deus como a vida e a substância do universo real. Os erros dos sentidos são mais facilmente vistos como ilusão. Cada vez menos esforço é feito para vencer o pecado, curar doenças, remover o erro ou lutar contra a mente mortal, ou proteger-se de poderes imaginários e pessoas más. A consciência espiritual revela o mundo físico como uma miragem, uma ilusão sem substância, sem lei, realidade, causa ou efeito. E esse sentido espiritual dissolve a ilusão sem esforço mental, sem oração ou tratamento, assim como o senso matemático esclarecido vê que 12 vezes 2 como 144, sem pensar, sem esforço ou processo mental. Ele simplesmente conhece 144, completo e perfeito. À medida em que essa consciência espiritual se torna cada vez mais, o trabalho mental, o tratamento mental, torna-se cada vez menos. Que necessidade há de se esforçar, lutar, combater mentalmente o que agora é tão claramente visto e entendido como miragem, um nada? Meu reino não é deste mundo. Deixai-vos do homem cujo fôlego está em suas narinas. Deus não faz acepção de pessoas. Meu reino não é deste mundo. Meu reino significa o reino do Espírito, alma, o eu sou. Este mundo significa o universo de conceitos, a ilusão ou miragem. Segue-se naturalmente que isso significa que não há nada do meu reino, do Cristo, neste mundo. O universo que vemos, ouvimos, saboreamos, tocamos ou cheiramos. Para você e para mim, esta é a revelação mais tremenda da Bíblia. Isso nos mostra por que existem guerras com todos os seus horrores de desastre, naufrágio, ruína, feridas, insanidade, morte e destruição, e Deus não faz nada a respeito. A Segunda Guerra Mundial terminou na Alemanha apenas quando os alemães foram completo e totalmente derrotados, sem comida, sem roupas, munição. Deus parou então? Não. Parou apenas porque não havia nada com que os alemães pudessem continuar. A guerra no Oriente parou então? Deus decidiu parar toda a guerra?
Não, a guerra asiática continuou até que duas bombas atômicas, e não Deus, mostraram aos japoneses a desesperança de uma situação. Lembre-se, por mais chocante que isso possa parecer a você, não havia Deus nos campos de batalha, não havia Deus na guerra. Apenas homens maus, personagens malignos e pessoas pecadoras foram feridas e destruídas na guerra? Você bem sabe a resposta. A maioria das pessoas, mesmo a maioria dos alemães e japoneses, eram bons humanos, inocentes de qualquer desejo de machucar alguém. Deus estava com eles? Pense nos tornados, destroços de trens, baixas aéreas. Onde está Deus? E a resposta grita de volta para você: Deus não faz acepção de pessoas. Não, Ele não faz acepção de pessoas, boas ou más. E novamente Deus lhe diz: Deixai-vos do homem cujo fôlego está em suas narinas, porque ele deve ser considerado? Se então Deus não entra no cenário humano, qual é a sua função e qual é a sua esperança? Vocês devem nascer de novo, do Espírito. Você deve deixar de ser um homem mortal. Você deve se elevar na consciência para a percepção de si mesmo como puro espírito, vida e alma. Você deve ver e compreender este mundo como uma miragem, uma ilusão, uma sugestão mesmérica, e não tentar curá-lo, orar por ele, salvá-lo ou redimi-lo, mas veja-o pelo que ele é, um falso conceito de realidade, uma imagem onírica. Desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará. Quando despertarmos deste mundo de sonho, iremos vê-lo como ele é, e então ficaremos satisfeitos que tudo está bem e seremos como ele é, espiritual e perfeito. Devemos morrer para despertarmos para esta verdade? Não. Devemos saber, compreender e reconhecer que o que vemos não é o mundo da realidade e Deus não está nele. Mas vendo através dele, vemos o templo não feito por mãos, o universo espiritual aqui e agora. Qual é a sua esperança? É que você possa viver sempre na consciência do meu reino, no qual não há nenhum sentido mortal a ser superado, nenhuma condição errada a ser corrigida, nenhum pecador ou enfermo a ser curado. Olhando para trás, você pode perceber agora quanto do seu trabalho metafísico foi no reino do aprimoramento humano. Neste momento, você está sendo conduzido para o meu reino, para aquele lugar ou ponto na consciência, ou aquele estado de consciência onde a harmonia é o sempre presente e único estado do ser. Seu estudo, seu trabalho, agora não tem mais o propósito de acabar com uma guerra ou mudar o mundo do socialismo para o capitalismo. Seu esforço agora é deixar de considerar as coisas deste mundo, de modo a sintonizar o fundamento que o leva à realização do meu reino. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Na consciência de Deus existem riquezas da alma, palácios de substância espiritual, uma existência de bem-aventurança eterna. Eles não são encontrados no sentido material, independente de quão grandes e bons possam parecer. Isso é prático em nossa experiência aqui e agora? Deixe seu próprio coração responder. A menos que você perceba isso com sua própria convicção interior, minhas declarações ou garantias não terão sentido. Se minhas palavras encontrarem uma resposta dentro de você, então você não precisa de mais garantias. Confie no seu instinto, na sua intuição, não quanto a se minha mensagem é verdadeira, eu sei que é, mas quanto à sua prontidão para ela. Existe algo deste mundo muito importante para você? Tudo o que há de bom, e isso é infinito, se desdobrará para você sem que você se preocupe, e aparecerá como pessoa, lugar e coisa, mas realmente será Deus aparecendo, o bem se desdobrando,
a vida se expressando, o amor se revelando. Não tenha medo de abandonar as coisas e eventos deste mundo. Mais e melhores harmonias aparecerão do que você jamais sonhou e sem planejamento, sem esforço ou luta. E aparecerão em forma tangível e substancial, como pessoa, lugar, coisa. Mas você vai sorrir e saber bem. Você os reconhecerá como dons de Deus, como graça divina, como sua herança como filho de Deus.